Bem-vindos ao Pode Ter Mais Saúde, onde iremos discutir tudo sobre saúde e bem-estar. O meu compromisso é trazer sempre convidados de altíssima qualidade e relevância para a gente discutir assuntos mais bombados da internet. Hoje eu tenho aqui comigo Júlia. Júlia, obrigada por ter aceitado o meu convite. Vamos falar de um assunto muitíssimo delicado e tão importante, que é como lidar com os traumas e com os medos das nossas crianças, mas também nossos, dos pais, né? Obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu queria começar, antes da gente entrar nesse assunto profundo, eu queria começar com a sua apresentação, você falando um pouquinho sobre você, sobre a sua formação. Tá bom. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer falar, né, sobre infância, maternidade, temas que a gente adora. E para me apresentar um pouquinho, né? Eu sou Júlia Bittencourt, sou psicóloga materno-infantil. Fiz mestrado em psicologia na PUC, estudando esse tema, né, materno-infantil. Tenho especialização em neurociência da infância, tenho especialização em psicologia perinatal e parental. E já escrevi alguns livros sobre maternidade e infância. Muito chique. Espero contribuir um pouquinho. Muito chique essa minha convidada hoje, gente. Eu queria começar perguntando para você, onde as crianças, elas pode ser o início ali do desenvolvimento de algum medo, de algum trauma na infância? Então, às vezes a gente não tem uma resposta que vai servir para todas as crianças, as né? As mães quando querem essa resposta, né, Júlia? Não tem, assim, uma receita pronta para todas, mas, assim, em geral, o que a gente observa é que pode partir de uma experiência traumática para a criança, se ela teve alguma experiência ruim, né, vivenciando algo no consultório do dentista ou do médico, enfim, né, se ela teve alguma experiência anterior mais traumática, ou até pelo medo dos pais, né? Que aí a gente fala... E essa era exatamente a minha segunda pergunta. Se esses medos, eles podem vir de uma experiência que a criança já teve ou por influência dos pais. E eu vou te falar, eu quero a sua resposta e eu quero falar um pouquinho do que acontece lá no consultório. Tá bom. Isso também é uma forma da criança começar a construir um medo, né? Porque o cérebro da criança é muito imaturo. Então, ela tá absorvendo, a gente fala que é uma esponjinha, né? Vai absorvendo tudo que ela tá vivenciando. E pode ser uma experiência dela, ou pode ser uma experiência dos pais. Então, se os pais relatam traumas de infância com o dentista ou com o médico, ou se os pais começam a contar histórias tenebrosas, assim, né, sobre isso, ou se os pais fazem aquelas caretas quando vão, né, no dentista ou no médico, as crianças vão entendendo, né, através dessas expressões, dessas falas, que pode ser algo perigoso. O dentista, ele nunca teve, em nenhuma história, em nenhuma novela, em nenhum filme, um personagem legal, né? O dentista, ele sempre teve associado a uma coisa um pouco mais complicada, ou até do mal, perigoso, né? E o que eu percebo no consultório, já tive algumas situações, algumas marcam muito a gente. Um dia eu estar atendendo uma mãe, e o pai está na sala de espera com a criança, e a criança é criança, a criança se mexe, a criança é curiosa, a criança quer mexer. Até na minha sala de espera, a Júlia conhece, eu não tenho muitas coisas, porque eu sei que a criança, muitas vezes, ela tem essa curiosidade de mexer, a gente fica muito preocupada até deles se machucarem, e hoje em dia tendo, né, o celular, que normalmente quem fica com a criança fica ali, a criança fica mais solta. Mas uma vez eu escutei um pai falando assim, se você não ficar quieta, eu vou mandar ela arrancar todos os seus dentes. Eu tava lá dentro, eu juro que eu parei o que eu tava fazendo e eu tive que me meter. Eu falei, nunca mais fala isso pra sua filha, porque assim, ela só tem 6 anos. Ela nem era minha paciente, eu falei, ela só tem 6 anos, ela vai precisar ir ao dentista pro resto da vida dela. Então, se ela entender que se ela fizer bagunça no meu consultório, né, e olha que ela nem era ela que estava sendo atendida, se ela fizer bagunça no consultório, o castigo vai ser eu arrancar todos os... Gente, tadinha da paciente, né? Não é tadinho do dentista, eu fico com medo daquele indivíduo que vai crescer com esse trauma e vai ter pavor de dentista. Eu entendo também que o pai talvez tenha escutado isso, né? Da mãe, do pai, e a gente tem essa tendência de repetição. Mas é importante que a gente tenha essa consciência do que a gente está falando e demonstrando. Uma outra situação que eu comento com alguns pacientes é o seguinte, cuidado, você vai chegar em casa, veio do dentista, cuidado com... Ai, eu fui no dentista hoje, que coisa horrorosa. Ai, a criança, ela tá com o olhinho assim, ó, aprendendo coisas boas e coisas ruins também. Então, só de escutar que o dentista foi horroroso, que me anestesiou, que isso... Gente, a criança dentro de casa já vai criando um monstro, o dentista já vira um monstro, não é verdade? A gente tem que ter muito cuidado com qualquer coisa que a gente fala dentro de casa sobre situações que a criança vai precisar viver na rua, né?
Com certeza, você estava contando essas histórias e eu tô aqui fazendo careta, né? Não sei se vai aparecer, mas ela não assim... tá fazendo muitas caretas porque ela tá trabalhada. Existe uma idade mais crítica? Isso aconteceu na minha casa e tem uma idade marcante. Eu não sei se você, na psicologia, vocês têm esse marco, assim, uma idade mais... onde esses medos eles começam a se desenvolver, uma idade mais certa, assim. Assim, mais uma vez, cada criança vai ter sua experiência, né? Mas assim, a gente pode falar de uma maneira geral, que é ali em torno dos 2 aos 6, 7 anos, que a criança ainda vive muito nesse mundo da fantasia, né? Ela acaba sendo mais influenciada, né? Porque se ela vê essa careta da mãe, né? Chegando do dentista, um pai fala, vou arrancar seus dentes, vou pedir para a dentista arrancar seus dentes... Ela já pode fantasiar algo muito pior, muito maior. Ela não vai ter o filtro que a gente tem, né? Sim. De lidar ali, dar uma filtrada na história. Então, a criança acaba tendo esse mundo da fantasia muito ativado e ela pode fantasiar o que ela quiser, né? Então, em geral, são períodos mais críticos, assim, né? Então... Até antes de entrar na minha próxima pergunta, isso foi muito característico lá em casa. Meu mais velho não tinha problema com vacina. Até eu tentava dar as vacinas de quando ele era neném, amamentando. Ele olhava para a vacina assim, via que a vacina estava acontecendo, mas continuava mamando. Um pouquinho maior, ele ainda aceitava a vacina e a gente ia lidando com aquela situação. Gente, o menino não sofreu nenhuma situação, nenhuma experiência traumática. De uma vacina para uma outra que teve um intervalo ali de 6 meses... Ele devia ter uns 6 anos nessa transição. Júlia, o garoto se transformou no Tasmania. O pessoal da nossa época sabe quem é o Tasmania. Ele se transformou no Tasmania para tomar vacina. Eu falei, gente, de onde ele desenvolveu esse medo? Essa visão de que a vacina, de que a agulha vai me furar. Era uma gritaria, que eu já saí carregando ele, eu não gosto nem de lembrar das cenas, porque são cenas horrorosas. E assim, em que momento, como é que nós, pais, podemos diferenciar que esse trauma, esse medo é passageiro, ou se é algo importante que precisa de intervenção profissional? Antes, vou só comentar rapidinho essa história, né, falando da idade, porque o que acontece também é isso, né, eles a partir de uns 5, 6, 7 vão entendendo mais o mundo, né? Sim. Então, às vezes, você tinha todo o cuidado, ele bebezinho e tal, dava essa proteção, esse filtro, sim, mas depois ele vai pra escola, depois ele brinca com o amiguinho no condomínio, nas festinhas, e alguém pode contar uma história, ou ele pode ver um filme, alguma coisa até de criança que tenha um conteúdo que pra ele assustou, né, vendo uma vacina, um médico, um hospital, enfim, né? Então, o mundo da criança se abre também conforme eles vão crescendo, né? Então, às vezes, os pais também não vão conseguir filtrar tudo, né? Eu adoraria, a gente adoraria colocar eles num potinho. Sim. Mas, infelizmente, realmente quanto mais o mundo se abre, outras coisas vão surgindo também. É verdade. Né? O que é bom, né? Surgiu pra Sim. gente, a ponto da gente estar aqui hoje, né? Mas essa coisa da criança, dos nossos filhos, muito desejados, graças a Deus, é complexo a gente saber lidar com isso. Mas em que momento os pais, eles podem ter essa atenção de que, não, isso é algo passageiro, esse medo dele é uma coisa que não preciso dar muita importância, ou não, do jeito que ele está agindo, tem uma característica específica que eu preciso procurar um ajuda psicológico? Então, em geral, para tudo assim na infância, até adulto também, enfim, né, para todo mundo, que a gente sempre pede, né, para estar atento é a frequência, né, desses sintomas, o quanto esse medo está impactando na vida, qual a intensidade e o prejuízo na vida da pessoa, né? Então, assim, a criança está tendo sintomas físicos, a criança não consegue pensar em ir no médico, ir no dentista que precisa ir, o tempo inteiro falando disso, muito agoniado. Então, se essa frequência está muito grande, essa intensidade está muito grande, ou está trazendo prejuízo para a vida dela, é o momento de buscar uma ajuda profissional para que a gente possa trabalhar isso de uma maneira mais saudável para a criança. Você acha que é possível prevenir que uma situação de procedimento de saúde se torne um trauma? Tem alguma maneira que os pais possam fazer para prevenir que esse trauma seja criado? Sim, acho que tanto os pais, né, quanto os profissionais de saúde podem tentar ajudar de uma maneira geral, assim, né? Eu acho que a família pode conversar com a criança, dizer um pouquinho o que vai acontecer ali, né, ou no dentista, ou na pediatra, porque o dentista, vai fazer um barulhinho, enfim, né? Porque às vezes os pais, vai ser incrível, é tudo muito legal. E aí a criança ouve um barulho estranho que ela não conhece, né? Ou a criança vê uma agulha, uma seringuinha, enfim, né? Exatamente. Alguma coisa que possa assustar. Então, os pais podem contar um pouquinho, dependendo da faixa etária da criança, né? O que ela vai compreender.
para já dar essa previsibilidade que a criança precisa. E os profissionais de saúde também podem ter um ambiente, né, bacana para a criança, serem acolhedores, porque você é essa profissional, né? Mas assim, a gente ouve cada história também, né? De profissionais que não têm paciência ou que não têm muito trato com a criança. Então, tem um jeitinho ali acolhedor, uma paciência, uma forma de explicar também é bem-vindo. Muitas vezes não é fácil, né? Eu confesso para você que na faculdade a gente tem a cadeira de odontopediatria. Na verdade, na minha faculdade foi odontopediatria 1 e 2, né? Foi 1 ano estudando odontopediatria. E a gente tem muita matéria odontológica específica de odontopediatria. Então, essa parte mais do apoio psicológico é complexo, principalmente para quase adolescentes, adultos jovens que estão se formando em odontologia. Eu me formei com 22 anos. Não era mãe, estava muito longe de ser mãe. Então, a gente brinca que o dentista recém-formado, muitas vezes a criança entra por uma porta, a gente sai pela outra correndo. Porque a gente não sabe lidar com aquela situação. Eu, por exemplo, não tenho pós-graduação em odontopediatria. Eu faço odontopediatria desde que eu me formei, há 17 anos. Mas eu fiz ortopedia facial, que é a parte de aparelho móvel de criança. Então, eu recebo essas crianças no meu consultório. Quando eu só trabalhava com ortopedia facial, eu não precisava intervir com agulha, nada disso, porque eu não fazia o procedimento clínico de odontopediatria. Mas, principalmente, depois que eu virei mãe, isso mudou lá no consultório. Então, e a minha maneira de olhar para aquela criança, para a necessidade daquela criança, muitas vezes a gente vê especialistas que não têm esse olhar. Eu recebo algumas famílias no consultório que eram e tratavam os filhos em consultórios, em profissionais especializados, que não tinham esse acolhimento. Né? Eu faço questão assim, de trazer os responsáveis para dentro do procedimento. E é nessa hora que eu me deparo com o pavor dos pais. Né? Então, eu tenho mães que não querem entrar na sala enquanto eu estou fazendo o procedimento da criança. A criança está... Eu falo, gente, a criança está se sentindo indefesa, ela precisa ser acolhida pelo profissional, mas pelo responsável que está ali. Então, eu sempre tento chamar essa mãe e esse pai, esse responsável, para sentar na cadeira junto com a criança, me ajudar a conter a criança, até porque hoje em dia essa coisa de conter, se a criança muitas vezes faz um machucado, alguma coisa, a gente pode até ter algum problema. Mas, assim, eu prefiro que o pai esteja, ou a mãe, envolvido na situação e seguro do profissional que escolheu, né? Porque o pai e mãe não são dentistas, então você, independente do que vai acontecer ali, você precisa estar junto com o profissional, confiando no que está acontecendo e na maneira que a coisa tá sendo desenvolvida. Mas eu prefiro incluir os pais nessa dinâmica, e que é muito complicado. Os pais ficam muito inseguros, Júlia, é uma coisa assim, realmente que eu me preocupo.